Olá, meus queridos. Vamos compartilhar mais uma palavra nessa noite? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, ó: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, queridos? Antes de nós falarmos sobre essa palavra, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão. Muitas vezes, nós não expressamos exatamente quem nós somos em várias situações da nossa vida. Nós temos um ser interno, que a Bíblia aqui chama de alma e espírito, né? Que é essa parte não material de nós, porque nós temos o nosso corpo que é material, que é visível, que é físico. E temos a parte não material, que é a nossa consciência, né? Com a nossa alma, o nosso espírito. Pois é, muitas vezes aquilo que nós expressamos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, não são exatamente a nossa pessoa interior. Às vezes nós falamos coisas, mas nós estamos pensando outra coisa. Muitas vezes nós fazemos coisas aparentemente com uma boa vontade, né? Mas a intenção é outra. Então nós temos esse ser interior que é invisível para as pessoas. Bem falado, para as pessoas. Porque Deus conhece o nosso interior. Deus, como diz aqui nessa palavra, através da sua palavra, através do que ele nos ensina, ele consegue ir lá dentro de nós e dividir até mesmo o que é alma e o que é espírito. Aquilo que para nós é uma coisa só lá de dentro, para Deus ele consegue definir direitinho. Ele consegue saber qual é a nossa motivação para fazermos as coisas. E para Deus, é importante nós termos ações que agradem a Ele? Sim, claro. A fé sem obras é morta. Porém, para Deus é mais importante ainda a intenção do coração. Não adianta nada nós fazermos boas obras, não adianta nada nós fazermos algo que, à vista dos homens, seja algo excelente se a intenção do coração não for correta. Nós não vamos receber os galardões de Deus quando nós estivermos na eternidade se a nossa vida aqui não for com a intenção correta. Muitas pessoas acham que por elas fazerem boas coisas, elas vão ter um lugar garantido no céu. E não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós cremos nele e o confessamos com a nossa boca, aí nós somos salvos. Aí nós vamos estar para sempre com o Senhor, com o Cordeiro Jesus Cristo e com Deus. Porém, Jesus conta também que lá no céu nós vamos ter surpresas, né? Porque muitos vão falar assim: Senhor, mas eu expulsei demônios no seu nome, eu falei a tua palavra, eu ensinei sobre você. E Jesus vai virar para eles e vai falar assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque aquelas atitudes, aquelas ações aparentemente boas que as pessoas fizeram, não estava acompanhado de uma intenção correta do coração. E aqui diz que a palavra de Deus consegue discernir, a essência de Deus consegue discernir. Qual será a intenção do nosso coração para cada coisa que nós fazemos? Quando nós vamos ajudar alguém, qual é a intenção real do nosso coração? A real. Será que é porque a gente gosta de estar ajudando, isso significa que nós estamos por cima? Será que é porque ajudando nós vamos passar como se fôssemos pessoas boníssimas e vamos ser exaltados pela sociedade? Ou será que nós estamos ajudando alguém porque realmente nós tivermos misericórdia, nós tivermos compaixão daquela vida? Nós sabemos que ele também é um filho de Deus. Será que essa é a intenção do nosso coração? Então é muito importante.
tudo que nós formos fazer na nossa vida, tanto no meio secular, aqui onde nós vivemos na Terra, quanto as coisas que nós vamos fazer para Deus, que nós analisemos as intenções. Porque a quem nós vamos enganar? Você sabe a sua real intenção. Deus sabe a sua real intenção. Você enganar as pessoas, você não vai ganhar nada com isso. Porque nós temos uma pessoa que nós vamos nos retratar. Todos passarão perante Cristo após a morte. Então, nós temos que entender se a intenção do nosso coração é correta. E eu separei alguns versículos aqui para falar um pouco sobre isso, né? Então, além desse que nós lemos, eu queria ler com vocês também, eu vou pegar nessa outra Bíblia que a tradução está melhor. Romanos 8, 27. A palavra diz assim, ó, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa interessante aqui. Aquele que examina os corações sabe exatamente qual é a intenção do Espírito. Deus examina. Deus fica procurando dentro de nós para identificar a real intenção do nosso coração. Ele não fica distraído. Ele não vai ser enganado por falsas obras. Não. Você sabe que Jesus, quando ele estava lá com os seus discípulos, e as pessoas se chegavam para ele, principalmente os fariseus, os escribas, e eles queriam tentar a Jesus, ele sempre sabia o que estava acontecendo no coração deles. E eles falavam, vocês são hipócritas, né? E muitas vezes eles estavam testando Jesus, né? Várias passagens do Novo Testamento a gente vê isso. Porque eles estavam ali do lado, dizendo que eles estavam ouvindo Jesus, que eles estavam seguindo Jesus. Estavam nada. Eles estavam tentando descobrir uma forma de fazer Jesus cair, de fazer Jesus errar, para que eles tivessem com o que o acusar. A Bíblia diz. Mas não conseguiram, né? Porque ele era o próprio Deus aqui na Terra. Mas, enfim, Jesus olhava para eles e pensava assim, coitados, acho que eles pensam que eu não estou percebendo, né? E assim é conosco, não adianta a gente fingir. Para Deus não tem como fingir. E é esse que examina os corações, que diz aqui, que sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que intercede por nós. Então, quando nós fazemos uma oração para Deus, qual será a intenção do nosso coração com aquela oração? Será que a gente quer se mostrar, né, quebrantado para Deus, mas lá no fundo a gente não está? Por que muitas vezes nós pedimos coisas para Deus e não recebemos? E a palavra de Deus diz, pedis e não recebes porque pedis mal. E o pedir mal não é porque você não usou as palavras corretas, rebuscadas para Deus. Não, é porque você pediu com a intenção errada. Você pediu algo que não era o que expressava o interior do teu coração. Então, nós temos que ser transparentes com Deus. Transparentes. Não só com Ele, mas também com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Nós temos que ser uma mesma pessoa, por dentro e por fora. Logicamente, nós vamos ter posturas nos locais onde nós vamos ter uma postura, não é que a gente precisa sair por aí falando também tudo que está na nossa cabeça, né? Não é isso, mas assim, você ser íntegro, você estar de acordo com aquilo que você acredita, com os seus princípios. Então, nós temos realmente esse papel social, ok, mas isso não impede de que nós tenhamos a nossa mesma postura. Você tem que ser o mesmo com R$1 ou com 1 milhão. Porque você é o que você é, não o que você tem. E aqui diz que aquele que sonda o nosso espírito, que sonda as nossas intenções, é aquele que intercede por nós. Então, Deus sabe muito bem o que é para a gente receber de bênção, porque Ele sabe muito bem o que nós estamos pensando lá dentro. Será que se a gente ganhasse muito dinheiro que nós estamos precisando, de repente, para alguma coisa, será que nós iríamos usar aquele dinheiro de forma correta? Será que nós não iríamos nos afundar mais na vida? Será que nós não iríamos nos afastar de Deus? Pois é, aquele que sonda os corações sabe a intenção do nosso coração. Ele só vai dar quando a intenção estiver correta. Então, nós não temos que mudar as nossas ações. Nós temos que mudar a nossa intenção, porque aí a ação é automática. Ela vai mudar conforme a intenção do coração.
Tem uma outra palavra que está em Marcos, no capítulo 7, versículo 6. Vamos ler. Então, a palavra de Deus diz assim, Marcos 7, 6. Respondeu-lhes, aqui é Jesus falando, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele estava aqui falando com os fariseus e os escribas, que eram aqueles estudiosos da palavra, da lei de Deus na época. Teoricamente, seriam as pessoas que mais saberiam sobre Deus, né? Então, eles iam lá testar Jesus, achando que ele não tinha certo conhecimento dele mesmo, né? Diga-se de passagem. E aí, Jesus vira para eles, depois de várias tentativas, e ele fala assim, vocês são hipócritas, porque os seus lábios falam coisas agradáveis, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa triste. Você estar com Jesus, andar com Jesus, falar de Jesus, mas o coração estar longe de Jesus. Que isso não aconteça conosco. Que a gente não fique na correria do dia a dia, do utilitarismo, de ajudarmos as pessoas, de fazermos tudo na igreja e nosso coração estar longe de Deus. Não adianta nada. Se não tiver amor, de nada valeria. E a intenção do nosso coração tem que ser o amor a Deus em primeiro lugar, né, que é o seu mandamento, e ao próximo como a nós mesmos. Aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, que nós possamos fazer ao nosso próximo. Afinal de contas, nós somos todos uma família, né? Todos viemos de Adão e depois de Noé. Tem um outro versículo que também fala, agora em Mateus, vamos ler lá. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, diz assim, ó. Vamos ler o 27 primeiro para a gente entender. Jesus estava ensinando para eles aqui, no Sermão do Monte, algumas coisas, e ele estava falando sobre a essência, realmente, da gente não se preocupar tanto com a aparência das coisas, mas com a essência. Então, ele começa a falar aqui nesse versículo 27, assim, ó. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Esse aqui é um mandamento, não adulterarás. 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Puxa vida, né? Jesus não era fácil. Então, não era o que as pessoas faziam ou aparentavam, era a intenção. O cara lá não precisava nem adulterar. Se ele olhar para uma outra mulher com a intenção impura, deixa eu ver como que ela seria por baixo dessa roupa, né? Deixa eu imaginar como é que ela seria em tal situação, né? Então, só dele imaginar, só dele pensar, ele já estaria adulterando. Então, veja como é importante a nossa intenção. Sabe por quê? A nossa intenção mostra quem realmente nós somos. A verdade, olha só, nua e crua, você vai ter um contato com você hoje. A nossa intenção mostra quem realmente, essencialmente, nós somos. Tudo que tem em volta é um cenário. Tudo que tem em volta são papéis sociais que a gente vive, mas quem somos nós de verdade? Né? Eu já falei sobre isso aqui em alguma pregação. Mas o que Deus quer mostrar agora é assim a intenção, como você consegue conviver com a intenção do teu coração. De repente, você é uma pessoa tão boazinha para todo mundo, mas será que você é tão boazinha assim? Então, a intenção. Nós temos que estar o tempo todo analisando a nossa intenção. Tá, eu vou fazer isso, mas por que realmente eu vou fazer isso? Será que eu estou fazendo para receber o aplauso dos homens? Ou será que eu estou fazendo porque é o certo a fazer? Porque a minha consciência detectou que isso é o melhor a ser feito, tanto para mim, quanto para a sociedade, quanto para o próximo, quanto para Deus, para agradar o coração de Deus. Será que eu estou querendo fazer algo para o meu próprio interesse? Ou nós estamos levando em consideração as pessoas e Deus? Isso não significa que você não possa fazer coisas que você tem vontade, que você goste de fazer. Nem tudo vai ter assim aquela intenção, né, do próximo. Vai ter coisas que você vai fazer para você. Mas a intenção é o quê? Ser feliz,
é conhecer as coisas novas, é você estar realizando sonhos, é uma intenção boa. Agora, você estar fazendo para você se tornar maior que uma outra pessoa já é uma intenção ruim, por exemplo. Você estar fazendo para provocar inveja na outra pessoa é uma intenção ruim. Agora, se você está fazendo para realmente ser feliz, para realmente realizar um sonho da tua vida, a intenção está correta. Não está prejudicando ninguém, não está indo contra a palavra de Deus, então a intenção é correta. Então a gente tem que analisar em todo tempo as intenções do nosso coração. Em Lucas, eu não vou ler porque é bem comprido, mas eu vou deixar aqui para vocês a referência. Em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, existe a parábola do bom samaritano. Então, é aquela parábola que vocês conhecem que Jesus, vem um fariseu lá, uma pessoa da lei, conversar com Jesus e fala assim, para testar Jesus, né? Bom mestre, né? O que posso fazer para herdar, né? A vida eterna. Aí depois eles vão conversando lá e ele fala amar a Deus, né? Ele fala, os principais mandamentos, Senhor, é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, bem falaste. Aí ele fala assim, e quem é o meu próximo? Como quem diz, vamos ver se Jesus vai cair na armadilha, porque os judeus eles não se misturavam com as outras pessoas, porque eles achavam que eles tinham que ficar ali segregados, porque Deus tinha falado para eles não se misturarem com os povos gentios, para não se contaminarem, né? Mas eles entenderam isso muito ao pé da letra, né? Eles não entenderam que não era para desprezar as pessoas, e sim para eles manterem a sua cultura, a sua lei de Deus, não se contaminarem com as coisas do inimigo, né? Então eles não tiveram esse discernimento. E aí ele fala assim para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola. Que vinha um homem, né, de Jerusalém até Jericó, e que lá no meio da estrada, alguns salteadores ou ladrões pegaram ele, roubaram tudo que ele tinha, machucaram ele, ele ficou quase como morto na estrada. Aí passa primeiro um sacerdote. Veja bem, um sacerdote é uma pessoa que fala de Deus, que ministra diante de Deus, que leva as pessoas até Deus, né? Meio que um intermediário ali entre as pessoas e Deus. Essa pessoa deveria estar mais próxima de Deus, então, né? E fazer as coisas que Deus pede. Pois ele vê lá uma pessoa sofrendo, quase morta, passa e deixa a pessoa ali, não faz nada. Depois passa um levita. Sabe quem era o levita? Era aquele que tocava no templo, que servia lá no templo, né? Então, muitas vezes, vai lá na igreja, tem uma pessoa do louvor que canta maravilhoso, tem uma voz, toca um instrumento ali, né? Maravilhosamente. Aí alguém precisa dele. Ele não oferece a sua ajuda. Não adianta ele tocar um instrumento tão bonitinho? Não adianta nada, porque na hora que precisou dele para ele fazer algo por alguém, ele não fez. Foi isso que aconteceu com o Levita. Ele passou e deixou o cara lá. E o cara quase morrendo, né? Porque passa dois e não faz nada com ele. Aí passa um samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano, para o judeu, era aquela pessoa mais de baixa importância. Aquela pessoa que não era espiritual. Eles achavam eles inferiores, os samaritanos. Eles não se misturavam, eles nem conversavam com os samaritanos. E um samaritano passou e viu aquele homem sofrendo. E diz a palavra que ele teve compaixão dele. Pegou ele, colocou em cima da sua, não sei se era cavalo, burrinho lá que ele estava, levou ele para uma hospedaria, pagou para o rapaz, porque ele tinha trabalho para fazer, pagou para o rapaz cuidar dele, falou: se precisar mais alguma coisa, você me fala que quando eu voltar por esse mesmo caminho, eu pago você, para você cuidar dessa pessoa. E ele cuidou daquele próximo que ele nem conhecia, nem sabia quem era. Aí quando Jesus conta essa história, o cara já devia estar com a boca assim, ó. Aí Jesus pergunta assim para ele: qual desses você acha que era o próximo dele? Aí ele pegou e falou: o que usou de compaixão com ele. Ele não quis nem falar assim, o samaritano, né? Doía a boca dele para falar. Ele falou: aquele que usou de compaixão com ele. Ele falou: pois é, vai e faz do mesmo modo. Olha só, Jesus era muito inteligente. Eu sou fã desse cara, viu? Maravilhoso. E aí, veja, a intenção aqui falou muito mais forte. Não adianta nada a pessoa ser excelente, ter várias funções, né? Na casa de Deus, não adianta nada. Se a intenção não for correta de realmente fazer o bem, de nada valeria, como diz a palavra. Então, eu te convido a observar o teu coração,
a tua alma, o teu espírito, esse ser interno que nós temos. Qual é a nossa real intenção ao fazer as coisas? Qual é a nossa real intenção ao ir na igreja? Qual é a nossa real intenção em cantar um louvor lá na igreja? Será que é porque todo mundo está cantando e é bonito? Ai, me empolgo, fico emocionada. Ou será que é adoração? Qual será a nossa intenção quando nós ajudamos as pessoas? Será que é nos exaltar ou realmente ajudar a pessoa? Qual é a nossa intenção quando nós damos um conselho para alguém? Será que lá no fundo a gente está querendo manipular a pessoa? Ou será que a gente realmente quer dar um conselho baseado na palavra de Deus que a gente conhece? Então, em tudo que você for fazer, uma atitude no trabalho, será que a nossa intenção é diminuir alguém? Ou será que é fazer a nossa parte da melhor forma possível? Então, eu quero te convidar a analisar as intenções do seu coração, porque afinal de contas é isso que importa para Deus. E para terminar, essa palavra eu quero ler com vocês o Salmo 51, no versículo 10, que diz assim, ó, a oração que Davi fez, né, a Deus. Salmo 51, 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que não eram as atitudes, mas a intenção do coração. Por isso que Deus chamava Davi de um homem segundo o coração de Deus, apesar dele ter feito um monte de coisa errada, vários pecados, né, coisas graves. Mesmo assim, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele toda hora estava observando as intenções do coração dele e às vezes ele detectava coisas erradas e ruins na intenção e ele modificava, ele se arrependia, ele pedia perdão para Deus, ele tentava ser melhor. Então, por causa disso, ele era amado de Deus, ele era diferente. Que você possa analisar, você e eu, analisarmos o nosso interior e tudo que nós fizermos, nós fazermos para a glória de Deus. Sejamos gratos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que Ele nos proporciona. Termos a real noção de que nós somos finitos, que nós somos limitados e que só Deus é que pode todas as coisas. E que nós vivamos com a alegria de ter sido criado por Deus, salvos por Deus e orientados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Quem somos nós para termos o Espírito de Deus habitando dentro de nós? Nós não somos dignos. Como diz a palavra, não somos dignos que tu entres em minha morada, mas diz uma só palavra e eu serei salvo. Não somos dignos, mas somos muito gratos, porque pela sua infinita misericórdia, Ele está dentro de nós, nos ensinando todas as coisas. Então, que esse Espírito Santo que está em nós possa limpar o nosso interior e possa purificar as intenções do nosso coração. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, que Deus possa trazer luz interior através da sua presença e que nós, em cada momento, estejamos refletindo para podermos agradar o coração tão lindo de Deus. Amém, queridos? E até a nossa próxima palavra. Que Deus os abençoe, você, a sua casa, a sua família e tudo que diz respeito a você seja abençoado por Deus. Amém, queridos? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.